Né? Deus seja louvado. Eu vou pedir, por favor, que a gente ligue um pouquinho ali o ventilador. Por favor, que não está abanando para ninguém, para a gente poder ouvir melhor a palavra de Deus. Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5. Se puder abrir a Bíblia, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Amém. Amém. Eu falei que é as 8 bem-aventuranças. É conhecido essa mensagem como o Sermão do Monte, que Jesus pregou. E Jesus Cristo, nessa manhã de sábado, tem uma mensagem para mim e para você. Amém? Amém? Deus abençoe a nós que estamos aqui. Abençoe você, meu amigo internauta, que está ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe você também. Você que sempre está acompanhando as redes sociais. Que Jesus possa falar com você também. Muito bem. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia, que eu espero mais um pouco. Todos acharam? Muito bem. Então diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Quando o Senhor Jesus viu aquela multidão, subiu ao monte e assentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois delas é o reino dos céus. Então, queridos, a primeira bem-aventurança que Jesus citou é para as pessoas que não confiam em si mesmas, para as pessoas que reconhecem que precisam de Jesus, as pessoas que reconhecem realmente, elas precisam do auxílio de Deus. As pessoas que são soberbas, as pessoas que têm a altivez, parecido com a altivez do Nabucodonosor antes de se converter, essas pessoas, elas confiam na sua própria sabedoria, ela confia na sua própria força. Então, para nós podermos ser felizes, para a gente podermos realmente herdar o reino dos céus, precisamos ter, como diz aqui a palavra de Deus, sermos espiritualmente pobres. E as pessoas que reconhecem que são espiritualmente pobres, elas reconhecem que precisam de Deus. Elas nunca vão se achar de tal maneira que elas nunca vão se achar num nível espiritual, elas nunca vão se achar que já alcançou o nível espiritual ao ponto de não mais precisar de Deus e de precisar das pessoas. Então, Jesus falou que essas pessoas são felizes e o reino dos céus é delas. E Jesus continua ensinando em Mateus capítulo 5, versículo 4, ele continua dizendo assim: Felizes são as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Então veja, existe muitos motivos pelas quais as pessoas choram. As pessoas choram porque perdem um parente, as pessoas choram porque perdem um emprego, mas esse choro aqui que Jesus está falando é o choro que as pessoas choram por reconhecerem que é pecadores. Esse choro também o apóstolo Paulo passou por ela. Paulo falou assim: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desse pecado? Quem me livrará desse corpo da morte? Então as pessoas que choram por reconhecer que é pecadores, é esse choro que Jesus diz que as pessoas são bem-aventuradas. As pessoas que choram por reconhecer que são pecadores, que choram, que reconhecem que precisam melhorar, e por ela reconhecer que são pecadoras, ela se lança aos pés de Jesus. Então esse tipo de choro que agrada a Deus, né? Esse tipo de choro que Jesus está dizendo que felizes são aqueles que choram. Porque chorar, porque as pessoas por perder uma pessoa, chorar por perder um emprego, chorar por vários motivos, isso aí é natural nesse mundo de pecado e miséria. Mas esse choro que Jesus está falando aqui é o choro que a pessoa chora porque reconhecer que é pecadora, por reconhecer que muitas vezes nós magoamos a Jesus através dos nossos pecados. E esse é o choro que agrada a Deus, que é a pessoa que sempre reconhece que é pecadora e que chora reconhecendo que realmente precisa de Deus. Esse tipo de choro que nós devemos chorar todos os dias, né? Chorar na presença de Deus, pedindo perdão pelos pecados, né? Tem você chorado, né, na presença de Deus? Tem você chorado por reconhecer que você é pecador? Tem você chorado por reconhecer que você precisa de Deus, que você precisa melhorar? Eu tenho chorado na presença de Deus, pedindo a Deus, chorando perante Deus, pedindo a Ele que me ajude
a não cometer os mesmos pecados cabeludos, mas que eu possa ser cada dia uma pessoa melhor. Tenho chorado a Deus, pedindo: Deus, perdoa meus pecados e me ajuda, porque eu sei que Deus me ama, mas eu sei que tem pecado na minha vida, que se eu não deixar aqui, eu não vou herdar o reino do céu, assim como tem pecado na sua vida também. Se você não deixar, se você não pedir a ajuda de Deus para deixar, eu e você não vai herdar o reino do céu. Na realidade, Deus gostaria de salvar as pessoas bebendo, fumando, fazendo as coisas erradas. Mas Deus não vai salvar nós para o céu dessa maneira, porque se Ele salvasse nós dessa maneira, levasse nós para o céu dessa maneira, praticando os pecados que nós cometemos, nós mesmos iríamos nos excluir do céu. Nós mesmos iríamos ficar excluídos do céu. Nós mesmos não iríamos gostar do céu. Por isso tem muitos pecados que nós precisamos deixar aqui, né? Para que quando Jesus voltar, Ele possa nos transformar ainda. Mas esses pecados cabeludos que a gente comete, a gente já deixou esses vícios. E então Jesus só vai dar um toque final da transformação. E então nós iremos para o céu completos, porque nós vencemos os pecados cabeludos com a ajuda de Deus. Amém? Então que Deus abençoe você e a mim, que nós possamos chorar cada dia, para que nós possamos deixar os pecados terríveis, pecados que realmente nós temos que deixar aqui nessa terra. E aí depois Deus vai dar só um toque final, para que a gente possa ser transformado. Então nós iremos para o céu, para o reino de eterna felicidade. Amém? Amém. Então que Deus ajude você, que você cada dia, cada momento possa chorar, não pelas decepções pessoais, porque você perde uma pessoa ou emprego, mas que você possa chorar por pecar e chorar pedindo a Deus para que Ele te ajude, para que você deixe os pecados terríveis, que você sabe que se você não deixar, você não vai herdar o reino do céu. Esse é o choro que agrada a Deus. Amém? E a outra bem-aventurança que Jesus falou está no versículo 5, ele diz assim: felizes as pessoas humildes, pois elas receberão o que Deus tem prometido. Eu estou aqui lendo na versão linguagem de hoje. Então, felizes as pessoas humildes, né? Ser humilde é ser o contrário de uma pessoa orgulhosa. As pessoas humildes são as pessoas que realmente vão receber as bênçãos de Deus. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, se nós não formos humildes, a gente nem vai prosperar financeiramente falando, não vamos prosperar no sentido profissão, e não vamos prosperar no sentido espiritual. As pessoas que não são humildes, elas não avançam, nem no sentido espiritual, nem no sentido material, nem no sentido profissional. Porque tem muitas coisas que nesse mundo a gente não sabe. Se a gente não tiver a humildade de perguntar e não tiver a humildade de pedir ajuda de outra pessoa, a pessoa não prospera. Então é nesse mundo que nós temos que ser humildes também. Humildes espiritualmente, reconhecendo que precisamos de Deus, e humilde materialmente falando, reconhecendo que precisamos de alguma pessoa nessa terra. Então a humildade é muito importante para Deus realmente cumprir as promessas dele na nossa vida. Então, se você é uma pessoa arrogante, se você é uma pessoa soberba, que acha que não precisa de Deus e não precisa da pessoa, você é uma pessoa humilde e você precisa trabalhar isso na sua vida, se você quer se dar bem nessa vida, se você quer se dar bem para alcançar o reino do céu. Amém? Amém. E a outra bem-aventurança que Jesus falou, que está agora no versículo 6, ele diz assim: felizes são as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Ou seja, em outras palavras, as pessoas que têm fome e sede de justiça é as pessoas que têm fome e sede das coisas certas, das coisas que realmente é corretas. Então, as pessoas que realmente procuram a justiça, as pessoas que querem realmente fazer a vontade de Deus, essas pessoas serão saciadas, elas são satisfeitas, porque Deus procura pessoas realmente que queiram, mesmo sendo pecadoras, pessoas que queiram fazer a vontade de Deus, pessoas que querem praticar a justiça. Então, essas pessoas, Deus também se agrada de uma maneira muito especial. Porque nesse mundo que estamos vivendo, cada dia que passa nós vemos a injustiça. E a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia. Então a justiça de Deus é uma justiça completa. E só estando com Deus é que vamos praticar a justiça e vamos realmente ser pessoas diferentes. Então só estando unidos com Deus é que nós vamos praticar a justiça e vamos realmente cumprir o que Deus quer para a nossa vida. Então as promessas de Deus é para as pessoas que têm fome e sede de justiça, e só podemos realmente
praticar a justiça se nós buscarmos em Deus e estar em comunhão em Deus. Porque se nós não tivermos comunhão com Deus, naturalmente nós somos injustos, nós somos pessoas que praticamos a injustiça. Então nesse mundo não tem justiça, mas se as pessoas buscarem a Deus, elas vão realmente praticar a justiça, elas estarão completamente satisfeitas. Amém? E a outra bem-aventurança está no versículo 7, que Jesus falou: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá também misericórdia delas. Então, felizes as pessoas que reconhecem que a misericórdia de Deus alcançou ela, e a pessoa que entende o amor de Deus, que entende a misericórdia de Deus, ela vai ter misericórdia das outras pessoas, e essa pessoa realmente vai ser feliz. Então, o mundo está carecendo de pessoas mais misericordiosas, pessoas que se colocam no lugar do outro. As pessoas que se colocam no lugar do outro, as pessoas que tratam as pessoas como gostariam de ser tratadas, essas são as pessoas misericordiosas, essas realmente são as pessoas felizes. Mas as pessoas que só são egoístas, as pessoas que só pensam em si mesmas, são pessoas que não são felizes nesse mundo, e ela não vai herdar o reino dos céus. Porque desse mundo nós não vamos levar nada. Quando nós morrermos, vai tudo ficar aqui nessa terra. A única coisa que a gente vai levar para a sepultura é o nosso caráter. Amém? E nosso caráter tem que ser um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E as pessoas que têm um caráter de Cristo, que estão desenvolvendo o caráter de Cristo, são pessoas misericordiosas. Essas pessoas são felizes, e essas pessoas vão herdar o reino dos céus. E Jesus continua no versículo 8, ele diz assim: felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. As pessoas que são coração puro são as pessoas que não são pessoas fingidas, que são pessoas verdadeiras. Uma das coisas que Deus odeia mais do ser humano é uma pessoa fingida. E uma das coisas que as pessoas do coração puro não têm é o fingimento. Então, se tem uma coisa que nós temos que abolir na nossa vida, é o fingimento. Porque as pessoas fingidas, ela tem uma aparência na sua frente, e por trás dela é outra pessoa. Então tem que ser pessoas verdadeiras. Aquilo que eu tenho que falar para o todo aqui, tem que falar aqui ou em qualquer lugar. Aquilo que eu falo dele aqui, eu falo dele em casa também. E assim nós devemos ser pessoas verdadeiras. E as pessoas que têm realmente o coração puro, essas verão a Deus. São pessoas que não são pessoas fingidas. Essas pessoas que realmente vão ver a Deus e vão ser pessoas salvas. E a outra bem-aventurança que Jesus falou está no versículo 9. Ele diz assim: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. As pessoas que realmente trabalham pela paz são aquelas pessoas que realmente ela não gosta da desavença, né? Não gosta da desunião. É aquelas pessoas que quando vê um casal separando, se ela puder ajudar, ela vai ajudar, né? Então as pessoas que procuram pela paz, as pessoas que realmente não gostam da discórdia, da guerra. Então, felizmente, graças a Deus que ainda tem pessoas assim. Porque senão o mundo estaria pior do que já está, né? Porque hoje, cada dia que nós ligamos a televisão, rádio, guerras e rumores de guerra aumenta mais, que é um sinal da volta de Cristo. Mas as pessoas pacíficas, as pessoas que procuram a paz, são pessoas que fazem com que o mundo seja um mundo melhor. Então, felizes são as pessoas que procuram a paz, que promovem a paz. Essas são os filhos de Deus, essas que vão herdar o reino dos céus. E graças a Deus que nós temos ainda pessoas nesse mundo. E no versículo 10 a gente fala da outra bem-aventurança. Diz assim: felizes as pessoas que têm fome, felizes são as pessoas que sofrem perseguição por fazer a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Tem muitas pessoas que estão sendo perseguidas hoje no mundo, mas não é por pregar a palavra de Deus, não é por ser seguidor de Cristo. São perseguidas por quê? Porque ela promove a guerra. Então quem promove a guerra, quem promove a violência gera violência. Mas Jesus falou que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da palavra de Deus, por seguir a Deus. Então nós queremos ver a pessoa que é macho mesmo, a mulher que realmente é uma mulher de Deus mesmo, uma pessoa que realmente é macho, que realmente é forte. Não é se ela promover a guerra, a discussão, mas se ela tiver a coragem de dizer que é o quê? Que é um seguidor de Jesus Cristo. Essa pessoa dizer que é um seguidor de
Cristo. Isso é coragem perante Deus. É você diante do mundo que nós estamos vivendo. E tantas incertezas, um mundo que as pessoas querem, cada dia que passa, querem viver só para si. Essa é a coragem que Deus quer que as pessoas tenham. Dizer, não, eu sou um seguidor de Cristo. Eu tenho a palavra. Não ter vergonha da palavra de Deus. Não ter vergonha de ser um cristão. Essas são as pessoas que o reino dos céus admira. Essas são as pessoas que são felizes. E essas pessoas que vão herdar o reino dos céus. Ser perseguido por seguidor, ser um seguidor de Cristo. Isso é o quê? É uma honra. É uma honra para aqueles que realmente entenderam o quê? O amor de Jesus. Que entenderam a palavra de Deus. E todas as pessoas que foram perseguidas por amor de Cristo, elas não foram ricas nesse mundo. Mas era o quê? Elas morreram salvas. Morreram felizes cantando por ser perseguido por Cristo Jesus. Então esse tipo de pessoas que Deus procura a cada momento, a cada instante. Amém? E a última bem-aventurança que está no versículo 11 diz assim: felizes são vocês quando os insultarem e perseguirem, e dizerem todo tipo de calúnia contra vocês, por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está aguardando o quê? Vocês no céu. Porque assim mesmo foi que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então a Bíblia diz que quando a gente for injuriado, for perseguido, as pessoas falar calúnia contra nós, por ser seguidor de Cristo, devemos ficar felizes. Porque todos os seguidores de Cristo, os apóstolos, os discípulos, eles passaram por calúnia e foram perseguidos. Não tem como uma pessoa dizer que é seguidor de Cristo e não ser perseguido de alguma maneira. Passar por algum tipo de provação. Se é você na sua vida, totalmente em paz, que não tem nenhum problema na sua vida, por você ser seguidor de Cristo, alguma coisa está errada. Porque se realmente você quiser ser um seguidor de Cristo, se realmente você quer herdar o reino do céu, vai ter um momento na sua vida, tanto agora ou no futuro, você vai ser perseguido. Se não está sendo perseguido agora, mas no futuro vai ser perseguido. Porque não tem como você ser um seguidor de Cristo e você não ser perseguido de alguma maneira. Entendeu? Mas quem é perseguido significa porque está do lado de Deus. E quem não é perseguido é porque está do lado do quê? Do diabo. Né? Quem é perseguido é porque mostra que está no caminho estreito. E quem não é perseguido mostra porque está no caminho largo, que é o caminho da perdição, o caminho do fogo eterno. Então é melhor estar no caminho estreito, ser perseguido, passar um pouco de provação aqui e ter a vida eterna, do que estar no caminho largo, não passar nada, entre aspas, porque o que está no caminho largo também sofre. Mas é melhor estar no lado de Deus, no caminho estreito, ser perseguido, passar provação e sofrer por causa de Cristo, do que pelo lado de lá, né? E talvez não passar tanta provação e se queimar no fogo eterno. Então eu quero estar no caminho de Deus. Eu quero estar no lado de Cristo, no caminho estreito, passar perseguição, provação, né? Não ter tudo nesse mundo aqui, de bem material, mas estar do lado de Deus e ter a salvação. Mas não quero estar do lado de lá. Né? Do lado fácil, entre aspas, o lado da perdição, o lado do diabo. Não quero estar do lado de lá. Quero estar do lado estreito, estar perseguido do lado de Cristo e ter a vida eterna e ao lado dele. Eu quero assim para a minha vida também. Quantos também querem dizer isso, não para mim, mas para Deus? Glória a Deus. Amém? Então que Deus abençoe você, a mim também, que nós possamos cada dia, cada momento orarmos e pedir a Deus que Deus nos dê mais fé, Deus nos dê mais humildade, que nós possamos meditar mais ainda nessas bem-aventuranças em casa, e que quando Jesus voltar, se nós estivermos vivos, que nós possamos estar preparados. Se nós vamos morrer antes da volta de Cristo, nós vamos morrer preparados como seguidor de Cristo, seguindo a Cristo, e seja o que nós passarmos, nós possamos nunca negar a nossa fé, nunca negarmos que nós somos seguidores de Cristo, porque Jesus falou: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu, e aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Quantos querem sempre confessar Jesus diante dos homens? Não se vergonhar de Jesus? Amém. Então vamos ficar em pé e vamos cantar a música do novo final, que é o hino. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelas bem-aventuranças que nós acabamos de ler. Ó Pai, por nós mesmos nós não conseguimos seguir as bem-aventuranças, mas acreditamos que Tu és um Deus advogado, que não somente perdoa os nossos pecados pelo Teu sangue, mas também que nós acreditamos, ó Pai querido, que quando nós oramos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus,
O Senhor manda a luz, força do céu, para que nós possamos continuar nos teus caminhos. Nós acreditamos, Senhor Jesus, que Tu és um advogado suficiente. Nós não sabemos, Senhor, como está a nossa vida diante do Senhor agora, nos livros do céu. Mas acreditamos que o Senhor é um Deus de amor e misericórdia. Então, Pai querido, nós pedimos nessa manhã de sábado, que pelo sangue do Senhor Jesus, o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. Nossos pecados de palavras, ações e pensamentos. E que nos ajuda, Senhor, porque o futuro para nós é incerto. O futuro para nós é obscuro, não sabemos detalhes do futuro. Mas uma coisa tenho certeza, do Teu amor, da Tua misericórdia. E queremos que cada dia mais só aumente a nossa fé no Senhor. Para que venha o que vier, queremos adorar somente o Senhor. Queremos só reverenciar somente o Senhor. Queremos curvar somente perante o Senhor. Porque o Senhor merece a nossa adoração. O Senhor merece que nós possamos ser perseguidos pelo Teu amor, Tua bondade. Porque o Senhor morreu, nos salvou, é o nosso advogado e está intercedendo por nós. Por isso, por muito mais que o Senhor tem feito e fará na nossa vida, queremos servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Queremos adorar o Senhor e servir ao Senhor em espírito e em verdade. Então nos batiza com o Espírito Santo, nos capacita a cada momento, que jamais queremos estar no caminho largo, o caminho da perdição, mas queremos estar cada dia, cada momento, pelo poder de Tua graça, estar no caminho do Senhor. Mas para isso queremos que o Senhor nos ajude e nos guie no caminho da verdade. Se o Senhor vê que há algum caminho mal na gente, se o Senhor vê alguma coisa que vai realmente tirar nós do céu, mesmo que doa de nós, o Senhor venha tirar na nossa vida, é o que nós pedimos e agradecemos isso, e te pedimos em nome do Senhor Jesus, e que crê, diga amém. Amém. Vamos contar até 3, vamos orar ao Pai Nosso. 1, 2, 3. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, do Pai, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Amém.